Muito bem, né, companheiros? Olá, amigos, olá, nobres companheiros de jornada, todos que nos acompanham, né, ao longo de todos esses anos, ao longo de toda essa jornada dos nossos Yoga Sutras. Hoje, com muita alegria, né, nós estamos dando então início à sessão de número 4, né, dos nossos Yoga Sutras de Patanjali, tá? Então nós estamos chegando e hoje dando início então à última sessão, né, que nós vamos estar apresentando referente aos nossos Yoga Sutras e assim também, né, dando já o aval, dando o fechamento, dando a consumação desse projeto e encaminhando o seu término, né? Eu tenho mais ou menos uma crença, mais ou menos observando por cima que nós vamos aí em torno de 8 meses mais ou menos para poder consolidar esse trabalho. Talvez um pouco mais ou um pouco menos do que isso, mas mais ou menos esta, né, a barreira, a distância que nos levam do fechamento, né, desta grandiosa parte relacionada a livros, né, relacionados a estudos, a profundidade que nós vamos estar buscando frente então a toda essa obra, tá? Hoje nós vamos dar início então e uma coisa que já nos atrai ou nos chama atenção é a forma que nós vamos estar abordando essa primeira sessão, tá? Essa primeira sessão nós estamos vendo que ela é constituída de 2 folhas, né? 2 folhas e meia, mais ou menos, tá? É interessante de se ver isso. Nós temos aqui, ó, uma folha de rosto, outra folha de rosto, mais uma folha de rosto aqui, outra folha de rosto aqui e mais praticamente uma folha de rosto, 2/3, né, de uma folha de rosto, tá bom? Então o que a gente vai fazer nesse primeiro momento, tá? A gente vai destacar para você, né, o que está aqui querendo ser parafraseado neste primeiro sutra, tá? Só que há um detalhe nesse primeiro sutra, né? Há um detalhe, o Patanjali, né? Ou melhor dizendo, Taimini, que é o expositor das obras de Patanjali neste livro, ele quis nos apresentar uma sinopse, né? Um resumo do que nós vamos estar encontrando mediante os sutras que nós vamos avançando. A sessão de número 4, como é de conhecimento de muitos, né, que se aprofundam no estudo, muitos que fazem as leituras dos Yoga Sutras, a sessão de número 4 ela vem trabalhar com questões de filosofia, as questões teóricas, elas vêm aprofundar em alguns temas para poder trazer um pouco mais de entendimento, um pouco mais de relacionamento, para poder tirar um pouco mais de dúvidas, para poder aproveitar alguns pontos específicos, né? Alguns pontos que vêm especificamente, né, trazer alguma dúvida ou para pegar, né, esses pontos pequenos que são citados dentro dos Yoga Sutras da terceira sessão e aprofundar um pouco mais o seu entendimento, trazer maiores detalhamentos sobre como é que funcionam esses aspectos, para que nós possamos trabalhar o nosso mental superior e assim trabalhando, né, o nosso mental superior, nós possamos também criar elementos, criar ideias, criar substratos mentais, criar, né, na nossa mente conceitualizações, especificações para poder ter o maior índice de acertabilidade do que é o conteúdo que quer ser apresentado e, claro, também junto com esses elementos poder retraçar ou trazer direcionabilidade para que nós possamos conduzir o nosso mental inferior, tá? Então é muito importante esses pontos, é muito importante esses elementos, de certa forma importantíssimo esses detalhes, porque esses detalhes criam em nós base, nos criam um norteamento, né? Nós criam alguns pontos específicos, alguns elementos mentais que servem de base para que nós possamos aprofundar o mergulho
frente a todos eles, fazer um aprofundamento de um mergulho e assim extrair maiores características, né, maior entendimento frente ao que eles realmente querem trazer como apontamento ou querem aproveitar, né, e expandir o conhecimento que eles querem trazer como apontamentos, tá? Então o que está acontecendo? O Sutra, na realidade, ele tem uma relação que ele veio falar um pouco mais sobre o resultados dos nascimentos, né? Fala um pouco mais também sobre o drogas, mantras, austeridades e samadhi, né? Que é tudo isso relacionado aos siddhis, né? Lembram de tudo isso, né? Os poderes, os poderes a serem desenvolvidos, as qualificações, as potencialidades, os aperfeiçoamentos, as qualificações, né, a serem desenvolvidas. E aqui ele vem nos trazer então um apontamento que o nascimento, né, as drogas, mantras, austeridades e também samadhi são potenciais desenvolvedores, né, dos siddhis, tá? Mas claro que é importante entender, né, de tudo isso, de que forma isso quer ser abordado, de que forma isso quer ser apresentado. Nós já em outros pontos parafraseamos, em outros pontos a gente já fez apresentações, em outros pontos a gente já deliberou sobre tudo isso, a gente já trouxe apresentações. Que o método, né, o método exclusivo aqui a ser conquistado é através do samadhi. Nenhum dos demais métodos que aqui está sendo apresentados, tá? Talvez podemos destacar com uma leve exceções relacionadas aos mantras e austeridades, são né, de verdade, né, outros meios de se consolidar esses trabalhos, de se perpetuar por vida, se perpetuar para adiante, né, essas conquistas relacionadas ou colocando evidentemente como alicerces conquistados, consumados dentro da vida do yogi, né? Nós sabemos que quando aqui cita drogas, é muito importante fazer uma observação profunda. Inclusive nós vamos fazer observações mais profundas do relacionamento do que a forma que isso quer apresentar, porque isso quer apresentar de uma forma danosa, de uma forma genérica, de uma forma comprometedora, de uma forma bloqueante, né? Nós sabemos que aqui podemos citar como um determinado exemplo, podemos fazer citações dos próprios índios, né, no passado, que utilizavam substâncias que traziam potencializações, né, para que criasse condicionamentos de consolidar algum ponto específico, de entrarem, né, em alguns estágios mais evoluídos, ou em alguns estágios mais elevados, despertar mediunidade, despertar aí neles capacidades, despertar a eles a um contato com, né, um plano mais adiantado, um plano superior, por exemplo, um plano astral, um plano energético, né, um plano já talvez um pouco mais mental inferior, para poder trazer algum conhecimento, tocar em algum conhecimento, receber alguma inspiração, né? Todo mundo já conhece como é que funcionava esse momento, no qual esses integrantes desse grupo, né, reuniam-se e compartilhavam-se então de substâncias. Nós podemos até mesmo citar ali na questão da Amazônia, também é utilizado, outros lugares ao entorno do mundo que os filmes retratam muito bem utilizados, né? Substâncias, ervas, conhecimentos, né, que se tem, e claro que é utilizado tudo isso. Nós temos exemplos também, né, de situações que são utilizadas na Colômbia, na Bolívia. Os índios tinham um segredo muito bem guardado sobre tudo isso, a manipulação, as doses, né, tudo isso manipulados, mas com a finalidade de atingir, né, status que viessem nos trazer respostas, que viessem nos trazer um ponto específico, estar tocando quanto a isso. Hoje nós sabemos o que tudo isso causou na humanidade, né, o embrutecimento, bloqueio generalizado, disfunção e todas as coisas degradantes e atrasos que estão sendo causados com tudo isso, né? Outro detalhe também que acho que é interessante especificar, nós já citamos aqui em outros sutras, né, nós relacionamos,
é a questão do seu nascimento. Né? As pessoas vão assim, mas o que tem a ver com o nascimento? Quer dizer que umas pessoas nascem com sorte em relação às outras? Não é isso não, né? Nós sabemos que todo o caminho consolidado dentro da jornada dos Yoga Sutras, toda a jornada consolidada dentro dos Yoga Sutras, toda ela, né? Toda a jornada que é realizada dentro do caminho dos Yoga Sutras, sempre fica em nós marcas permanentes, né? Então, tudo que é conquistado, tudo que é dado como passo, tudo que é consolidado, tudo que é conquistado dentro da jornada dos Yoga Sutras, passa a ser pedra fundamental para subsidiar outras vidas, para ser eles os alicerces que vão nortear cada uma das existências que virão, né? Ou que serão subsequentes àquela vida, né? Pode ser que algum entroncamento, pode ser que alguma situação não permita que o yogi tenha acesso àquilo, mas a partir do momento de o trabalho consolidado, todo ele é como margem, como meta, inclusive determinante para a próxima vida. Então, ou seja, nós também estamos criando em nós elementos, condições, meios para que nos possa, né, permitir criar todos os artifícios para, talvez não essa, mas talvez para a próxima e próximas, de trazer substâncias, né, de uma vida mais aprofundada dentro do yoga, né? Dependendo do grau do trabalho consumado, até mesmo, né, é nos permitido, em uma próxima existência, vir no meio de uma família de mestres, né? Até mesmo nos permite estar entre mestres e quem sabe até nos estar dentro de um templo iniciático, de um ponto que nos trará, né, uma ligação, né? Eu acabei, só um pouquinho que eu fui retirar ali o animal ali, mas tudo bem, não temos ali, desculpa gente, eu fui retirar um gatinho que estava vindo para poder deitar aqui no nosso ponto e acabei retirando, mas tudo bem. Então, daí continuando, né? Então, o que ocorre, né? Ocorre que nós temos então um melhoramento de condições de próximas existências para cada vez mais e muitas outras vezes e subsequencialmente dar total condição então para que nós possamos fazer um mergulho mais profundo, né? E claro, evidentemente, cada vez mais nos aprofundarmos nos Yoga Sutras, tá? O que a gente vai fazer para nós não perdermos muito tempo e evidentemente, podermos aproveitar dentro do período de 1 hora, o tempo que nos confere aqui, nós vamos fazer a leitura na íntegra, tá? Eu vou lendo de forma pausada, lenta, né, sem atropelos, para que nós possamos fazer o fechamento, né, e fazer o entendimento. Então, o que acontece? É feita a exposição da abertura do tema. Tá? Em 2 ou 3 parágrafos é feito isso. Posteriormente, o Taimni, autor deste livro, nos conduz a dar uma observada na sinopse sobre o que virá pela frente. Tá? O que nós vamos estar observando nos 34 sutras que nós vamos estar olhando dentro da seção número 4, um resumo e um apanhado sobre todos eles. Tá? E depois ele faz um fechamento, né, sobre a primeira sessão, sobre os Yoga Sutras. Tá? Nós vamos fazer um pouquinho de leitura para não perdermos tempo quanto a isso e nós vamos estar buscando, né, mergulhar no entendimento mais aprofundado do que isso quer nos dizer, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu estou tentando evitar que eles deitem aqui, porque depois eles começam a deitar aqui, daí eles vão depois brincando, vão fazendo todo tipo de distrações, né? Vamos lá. É a sessão número 4, né? Ok. Vamos lá então, né? Sessão de número 4, primeiro sutra, nós vamos fazer a leitura então. Os siddhis são os resultados de nascimentos, drogas, mantras, austeridade ou samadhi. A seção 4 dos Yoga Sutras fornece o plano de fundo teórico para a técnica do yoga abordada nas 3 sessões anteriores. Trata de vários problemas gerais que integram a filosofia do yoga
e que têm de ser claramente compreendidos para que a prática do yoga seja apresentada de forma racional. A prática do yoga não significa enlear-se no desconhecido para atingir um vago ideal espiritual. O yoga é uma ciência baseada em uma perfeita adaptação de meios bem definidos, com vistas a um desconhecido, mas definido fim. Leve em conta todos os fatores implícitos na conquista do seu objetivo e prevê um plano de fundo filosófico perfeitamente coerente, tendo em vista as práticas que são a parte mais essencial. É verdade que as doutrinas que compõem este plano de fundo teórico dificilmente parecerão racionais ou inteligíveis a quem não estiver acostumado com esse assunto. Mas isto é verdadeiro para qualquer tipo de conhecimento associado a problemas de natureza pouco comum. Somente daqueles que tenham refletido profundamente sobre esse assunto e que estejam familiarizados, pelo menos, com as doutrinas elementares da filosofia do yoga, poderia-se esperar que apreciassem a magnífica e quase impecável linha de raciocínio subjacente nos aparentemente desconexos tópicos tratados na seção de número 4. Como esta seção trata de muitos complexos e aparentemente desvinculados, talvez o ajuste ao estudante a aprender a linha subjacente do raciocínio nela contida, se uma sinopse de toda a seção for apresentada no começo. Isto, sem dúvida, acho que eu vou fazer a leitura desse parágrafo de novo, eu acho que eu li ele errado. Vamos lá. Como esta seção trata de muitos temas complexos e aparentemente desvinculados, talvez ajude o estudante a aprender a linha subjacente do raciocínio nela contida, se uma simples sinopse de toda a seção for apresentada no começo. Isso, sem dúvida, implicará certas repetições de ideias, mas uma visão geral será bastante útil para a compreensão deste aspecto um tanto abstruso da filosofia do yoga. Agora a gente vai com essa sinopse, tá? Apresentando a vocês. E logo mais adiante, então, nós vamos mergulhar nesse tema relacionado, então, à seção de número 1, tá bom? Nós vamos estar fazendo, então, o mergulho em toda ela. E aí nós vamos estar vendo depois, tá? O que o sutra, o que a seção quer nos relacionar referente ao entendimento do sutra que está sendo apresentado, que é o resultado, né, dos siddhis e as características no qual eles se performam, tá? Sutra da seção 4 de número 1. O primeiro sutra enumera os diversos métodos de aquisição de siddhis. Dos 5 métodos, somente o último, baseado em Samadhi, é utilizado por yogis avançados em seu trabalho, porque é baseado no conhecimento direto das leis superiores da natureza e, portanto, sob total controle da vontade. O estudante deve ter notado que todos esses siddhis descritos na seção anterior resultam da aplicação de Samyama. Eles são o produto do crescimento evolutivo e, assim, proporcionam domínio sobre toda a gama de fenômenos naturais. Sutras da seção de número 4, 2 e 3 aludem a 2 leis fundamentais da natureza que regem o fluxo dos fenômenos que constituem o mundo relativo. É necessária uma compreensão destas 2 leis no caso de se desejar uma estimativa correta das funções e das limitações dos siddhis. O estudante não deve se precipitar e imaginar que o yogi é possível fazer o que bem entenda, só porque ele é capaz de chegar a muitos resultados que parecem miraculosos à nossa vida limitada. O yogi também está sujeito às leis da natureza. Enquanto sua consciência funciona nos reinos da natureza, ele se subordina às leis que o regem. Ele tem de conquistar sua liberação do reino de Paktri, mas só a conseguirá obedecendo e utilizando as leis que nele atuam.
fácil entendimento, né? Muito fácil entendimento. Qualquer coisa que a gente perceber que há necessidade de uma citação, de uma ampliação, nós assim o faremos, tá? Sutras 4 e 6. Como acontece com qualquer pessoa, o yogi traz das suas vidas passadas grande número de tendências e potencialidades, sob a forma de karmas e vasanas, os quais existem em seus veículos mais sutis, em uma forma bem definida, sendo necessário resgatá-los ou destruí-los antes que Kaivalya seja alcançado. Esses sutras referem-se a estes veículos individuais que são de dois tipos: os que são produto do crescimento evolutivo ao longo de vidas sucessivas e os que o yogi pode criar pelo poder da vontade. Acho que é interessante ressaltar essa frase, né? Os que são produto do crescimento evolutivo ao longo de vidas sucessivas e os que podem ser criados pelo poder da sua vontade. Olha que interessante o que é o poder da vontade, né? Por isso que a gente está aqui trabalhando a nossa vontade de ferro, né? Dentro do caminho da jornada dos yogas, do Yoga Sutras, né? Antes que possa entender o método adotado pela destruição dos karmas e vasanas, deve-se ter certo conhecimento do mecanismo mental através do qual essas tendências funcionam. Olha que interessante, então, o que vem nos trazer o Sutra 4 e 6 da quarta sessão, né? Sutras 7 ao 11º Sutra tratam do modus operandi pelo qual as impressões de nossos pensamentos, desejos e ações são produzidos, então resolvidos ao longo do curso de vidas sucessivas em nosso crescimento evolutivo. Nossa, que fantástico, né? O problema para o yogi é parar de fazer acréscimos a essas impressões acumuladas mediante ao aprendizado da técnica Niskama Karma e da ausência de desejo e resolver de modo mais rápido e eficiente aquelas potencialidades que já tenham sido adquiridas. A destruição dos vasanas mais sutis ou dormentes depende, em última análise, da destruição de avidya, que é a causa do apego à vida, a ignorância, né? O que é interessante aqui nós estarmos trazendo como ponto de destaque e observação. Vocês percebem que esta vida está sendo subsidiada pelas impressões deixadas das vidas anteriores? Então, muitas vezes nós estamos recalcitrantes, redundantes em experiências, em condicionamentos, né? Nós se vemos presos em vícios, em dificuldades íntimas, pessoais, que é o que nós queremos vencer. Nós vemos então que há uma estreita relação com uma vida do passado, né? Sutras 12 ao 22º, seriam 10 sutras relacionados a esse tema, né? Depois de tratar dos veículos da mente, Chitta, e das forças vasanas que acarretam intensamente as transformações, os víteres, nesses veículos, Patanjali discute a teoria da percepção mental, usando neste contexto a palavra mental em um sentido muito amplo. Segundo ele, dois tipos inteiramente diferentes de elementos estão envolvidos na percepção mental. De um lado, é preciso haver o impacto do objeto na mente através de suas propriedades características, e de outro, o eterno Purusha tem que se iluminar a mente com a luz da sua própria consciência. Com certeza. A menos que ambas as condições estejam simultaneamente presentes, não pode haver a percepção mental alguma, pois a mente é em si mesma inerte e incapaz de perceber. É o Purusha o verdadeiro percebedor, embora ele se mantenha sempre no plano de fundo, e a iluminação da mente com a luz da sua consciência, a luz do Purusha, faça aparecer o que a mente é que percebe. Este fato só pode ser compreendido quando a mente é inteiramente transcendida e a consciência do Purusha estiver centrada em seu próprio Swarupa, né? Em plena consciência de realidade. Então, ou seja, nós criamos os mecanismos, nós criamos as condições, para lá. Nós criamos os elementos, né? O cachorro do vizinho tentando entrar ali.
Nós criamos as condições, nós criamos os elementos para que para que Purusha crie subsídios, né, em Chitta, para que possa fazer a percepção. Mas é o Purusha que está por trás. O Purusha é o percebedor profundo, mas precisa dos elementos, vamos dizer assim, para que possa estabelecer os mecanismos. A gente vai aprofundar mais isso nos próximos sutras. Sutra de número 23 da quarta sessão, em sua sinopse, ele nos dá o seguinte contexto. Projeta luz sobre a natureza de Chitta e mostra com precisão que a palavra Chitta é utilizada por Patanjali no sentido mais abrangente, por designar um meio de percepção em todos os níveis da consciência, e não apenas como meio de percepção intelectual, como em geral se supõe. Vamos fazer a leitura de novo? O Sutra de número 23 da quarta sessão projeta luz sobre a natureza de Chitta e mostra com precisão que a palavra Chitta é utilizada por Patanjali no sentido abrangente, para designar o meio de percepção em todos os seus níveis de consciência, e não apenas de um método de percepção intelectual, como em geral supõe. Só para nós termos mais ou menos uma ideia sobre isso, um ponto de apoio, nós estamos sentindo toda a extremidade física, né? Nós sentimos o corpo, nós sentimos todos, né? Chitta engloba tudo isso, né? Chitta engloba todo o mecanismo, em todos os seus planos, em todos os seus mais profundos planos, né? Chitta está envolvido, está em todos eles. Já parou para fazer uma análise, né? Chitta está no astral, está no causal, está no mental, no Atman, em todos Chitta está. Né? Inclusive esses planos aqui, na posição que nós estamos com esses invólucros, estão ativos porque Chitta está permeando todos eles. Né? Mas Chitta de um modo mais amplo, tá bom? Os Sutras 24 e... Ah tá, peraí, deixa eu só terminar a leitura da frase, né? Onde quer que haja percepção do reino relativo de Paktri, tem de haver um meio pelo qual a percepção ocorre. Esse meio é Chitta, de tal modo que mesmo quando a consciência está atuando nos planos mais elevados da manifestação, muito além do reino do intelecto, existe um meio através do qual ele atua, por mais sutil que seja, e esse meio também é chamado Chitta. Os cachorros acho que vão brigar o do vizinho. Pra lá! Pra lá! Quieto, lobo! Os cachorros ali acho que iriam brigar. O do vizinho está solto. E eu separei o cachorro da minha cunhada ali. Tudo bem, vamos lá. Pra lá! Sutras de número 24 e Sutras de número 25 indicam a natureza das limitações sofridas pela vida. Olha que interessante. Indicam a natureza das limitações sofridas pela vida ou por uma vida, mesmo nos mais elevados planos de manifestação. Olha que interessante os bloqueios, as obstruções, as dificuldades, né? O Purusha não é somente uma fonte última de toda a percepção, como mencionado no Sutra 18 da quarta sessão, mas também é uma força motriz, ou razão desta atuação dos vasanas, que mantém a mente em incessante atividade. É para ele que É para ele que todo este longo processo evolutivo está ocorrendo. Não o bastante ele esteja sempre oculto no plano de fundo. Segue-se daí que mesmo naqueles estimulantes condições de consciência que o yogi eventualmente atinge nos mais elevados estágios do yoga, ele dependa de algo distinto e separado, embora esteja dentro de si. Ele não pode ser verdadeiramente autossuficiente e autoiluminado até que seja plenamente autorrealizado e tenha se tornado uno com a realidade dentro de si. É a compreensão desse fato de ainda não ter alcançado seu objetivo final que faz com que o yogi desapegue-se da exaltada iluminação e bem-aventurança
em plano mais elevado, fazendo-o mergulhar ainda mais fundo em si mesmo na busca da realidade, que é a consciência do Purusha. Bem interessante, né? Nós temos os travadores dentro de nós, mesmo nós tendo essas impressões e dificuldades, né? Eles também servem-nos, né, de certa forma, de elementos que nos tragam, né, que nos utilizam-se como instigadores, que são, de um lado oposto, né, e contrário, os norteadores que nos fazem dar continuidade, né, que nos fazem ser acumuladores de experiências, né, e com isso cada vez mais nos instigando, nos aprofundando a buscar esta outra realidade que está nesta outra ponta, né. Então a gente está vendo que por mais difícil que é uma existência, por mais pontiaguda que ela possa parecer e por mais obstáculos e dificuldades que se norteiam, mesmo assim elas são os responsáveis por nos tragar, né, nos puxar para cima para que nós possamos, né, estar cada vez mais mergulhando, né, através da iluminação e bem-aventurança nos planos mais elevados. Interessante isso, né? Ao mesmo tempo que a gente está em situação de ocas, né, vamos dizer assim, num contexto sem termos condições de um yogi, de uma prática de um yogi em uma perfeição mais acentuada, né, bloqueados, vamos dizer assim, ou que aquela vida e seus condicionamentos que subsidiam ela não permitam um avançar mais profundo. Mesmo assim, né, nós estamos dentro desta linha, dentro desta margem, utilizando-se, né, desse ponto específico para servir também de um norteador para nos impulsionar. Então, ou seja, aqui vem uma orientação, talvez não é bem a palavra assim empregada, mas é o que vem na minha mente neste momento, que o mal é o remédio, né? E até mesmo a doença serve como uma linha que nos guia para esse interior. É como se uma doença, né, estivesse ali, gera um obstáculo, mas ao mesmo tempo ela nos puxa e nos conduz para um caminho reto. Que coisa bem profunda de se analisar. Nós vamos ter a oportunidade de mergulhar nele. Os Sutras 26 a 29 da quarta sessão nos fornecem indicações da luta nos estágios finais, antes da plena autorrealização ser alcançada. Essa luta culmina, afinal, em Dharma, Mega, Samadhi, que abre as portas para a realidade dentro dele. Sutras 30 ao 34 da quarta sessão nos apenas indicam algumas das consequências da conquista de Kaivalya e fazem alusão à natureza da exaltada condição de consciência e de liberdade de limitações em que o Purusha plenamente autorrealizado vive. É claro que quem tiver atingido Kaivalya não pode realmente compreender a que de fato se assemelha tal condição. Após esta visão geral da sessão, examinaremos cada um dos diferentes tópicos. Ponto. Então aqui nós trouxemos então a primeira parte de exposição, né, que Taimini quis nos apresentar. Taimini quis nos apresentar um roteiro, vamos dizer assim, né? O gato bateu novamente ali esses dois, por isso que não dá para deixar eles aqui, né? Eles vão indo brincando, eles são jovens, e aí eles fazem essa folia toda, desculpa, tá? Mas assim, né? Então estes são as sinopses apresentadas nesses sutras, né? Estes são os elementos que vamos aprofundarmos nesta nossa viagem, né, de aprofundamento dos Yoga Sutras, tá? Agora o que vai acontecer? Agora nós vamos voltar nessa, vamos dizer assim, folha de rosto, né? Nessa folha, porque ainda falta aqui 2 pedaços, mas tem um pedaço a mais aqui. Nós vamos voltar agora a mergulhar já nesse tema da sessão de número 1, que é o que realmente está expressado, né, no seu título. Os Siddhis são resultados de nascimento, drogas, mantras, austeridades e samadhis. Olha que interessante a mantralização, né? Os mantras nos conectam, nos tocam, né? O mantra nos faz estar conectados, né, a pontos muito elevados, tá? A gente vai fazer um pouco de leitura
até porque faltam 20 minutos, né, para nós, praticamente 20 minutos para nós encerrarmos, e a gente faz todos os adendos, todas as colocações, as ampliações no final, né? Se caso eventualmente sobrar um pouco mais de tempo, a gente aproveita o final para contextualizar sobre tudo isso. Mas esse sutra aqui nós já falamos sobre, tecnicamente já falamos sobre eles, né? Deixa eu pegar, se não foi aqui na sessão de número 2, nos primeiros sutras da sessão 2 nós já citamos, né? Deixa eu ver aqui, austeridade, Kaya Yoga, percebimento da realidade, é o que nos coloca na posição onde nós estamos, né? Aí nós entramos nas filosofias dos kleshas, eu acho que não é na sessão 2, né? O vidente estabelecido, acredito eu que seja na sessão de número 1, então, que nós damos um mergulho muito forte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, nós somos mais... Tem muitos ensinamentos aqui, né? Não recordo-me agora onde foi que nós vimos. Não me lembro se foi aqui nos kleshas, Yama e Niyama, né? Mas a gente já visualizou. Nós já chegamos a ver um pouco desses temas, né? Eu não vou me prender-me agora a procurar aqui, até porque senão depois nós não vamos ter tempo para contextualizar aqui, né? Vou dar continuidade então à leitura, tá? Então tudo isso aqui serão resumos que nós vamos dos temas que nós vamos estar abordando dentro dos sutras subsequentes, esses 34 sutras, né, que nós vamos estar realizando, estes 33 encontros, né, porque é o primeiro sutra que nós estamos vendo hoje. Então nós temos 33 encontros subsequentes para serem analisados. Vamos lá então. Nesse primeiro sutra, Patanjali fornece uma lista exaustiva de métodos pelos quais os poderes ocultos podem ser adquiridos. Agora eles vão falar resumidamente sobre eles, né, mas com forma de nos contextualizar o que quer dizer o sutra e nos apresentar o tema, né, na visão de timing do que nós podemos alargar o pensamento ou somente o que foi especificado por Patanjali. Algumas pessoas nascem com certos poderes ocultos, tais como clarividências e outros. Muitas pessoas têm mediunidade, né? O surgimento desses poderes ocultos não é acidental, mas quase sempre resultado da prática do yoga, de uma forma ou de outra em alguma vida anterior. Todas as faculdades especiais que trazemos em qualquer vida são resultado de esforços que fizemos nessa direção particular em vidas anteriores. E os siddhis não são uma exceção a esta regra. Mas o fato de alguém haver praticado o yoga e desenvolvido tais poderes em vidas anteriores não significa necessariamente que deva nascer nesta vida com eles. Em geral, esses poderes têm de ser novamente desenvolvidos a cada sucessiva encarnação, a menos que o indivíduo seja altamente avançado nesse sentido e traga de vidas anteriores os sanskaras muito poderosos. É também necessário lembrar a este respeito que algumas das pessoas sem um desenvolvimento moral e intelectual mais elevado possa, por vezes, nascerem com certos poderes ocultos espúrios. Isso deve-se à atuação negligente em práticas do yoga em vidas anteriores, conforme explicado na primeira sessão, Sutra 19. Agora acho que traz para nós aqui o Sutra que nos foi destacado, né? O Sutra 19 da primeira sessão, aqui, ó. Daqueles que são os Videhas e Prakritilayas, né? Prakritilayas, o nascimento é a causa. Já estudamos esse tema aqui, né?
No caso de outros, o Upayaya, Pratyaya Yogas, fé e energia e tal. Foi aqui que nós comentamos, ó. Foi aqui que nós falamos um pouco mais sobre esses temas, né? Mas é interessante destacar que também nós podemos aprofundar aqui que temos uma evolução contínua universal de toda a humanidade, né? E que cada vez mais vamos estar conectados a planos mais sutis, né? Pelo desenvolvimento integral e uniforme de toda a humanidade, mas isso se dá com muitos anos, né? Imagine como estaremos mais desenvolvidos daqui 1000 anos, né, do que em relação estamos desenvolvidos hoje. Isso dentro do senso coletivo, né? Mas enfim, os poderes psíquicos de grau inferior muitas vezes podem ser desenvolvidos mediante a utilização de certas drogas. Muitos faquires na Índia usam certas ervas como ganja ou gancha para desenvolverem clarividência de uma ordem inferior. Outros conseguem provocar notáveis alterações químicas pelo uso de certas drogas ou ervas. No entanto, os que conhecem tais segredos geralmente não os compartilham com os outros. É necessário dizer que poderes assim obtidos não têm muita importância. Devem ser classificados com inúmeros poderes que a moderna ciência coloca à nossa disposição. Ponto. Inclusive, hoje podemos ver que toda a farmacologia, né, humana é baseada no conhecimento disso. Só que no processo químico industrial, né, é trabalhado substratos desses conhecimentos, é ampliados, são catalogados, né, é aprofundado uma ciência. A farmacologia hoje trabalha com tudo isso, né? Claro, para lá. Claro que trazendo um aprofundamento, né? Um aprofundamento muito característico quanto a tudo isso, né? Traz um detalhismo tudo mais profundo sobre tudo isso. Agora vamos falar sobre mantralizações, né? O uso de mantras é um importante e poderoso meio para o desenvolvimento dos siddhis. E os siddhis desenvolvidos deste método podem ser da mais elevada ordem. Isso porque alguns dos mantras, como Pranava ou Gayatri, produzem o desenvolvimento da consciência e não há limite para esse tal desenvolvimento. Quando os níveis superiores da consciência são atingidos como resultados de tais práticas ou poderes inerentes a esses estágios de consciência, começam a surgir de maneira natural, ainda que não possam ser usados pelo devoto. Além desse desenvolvimento natural dos siddhis, há mantras específicos para a realização de determinados objetivos e, quando utilizados com conhecimento do modo correto, produzem os resultados desejados com a segurança de uma experiência científica. Os tantras estão repletos de tais mantras para aquisição de resultados muito comuns e às vezes bastante objetáveis. A razão por que o homem comum não consegue chegar aos resultados desejados, simplesmente seguidos as instruções dos livros, está no fato de que as condições exatas são deliberadamente omitidas, só podendo ser obtidas daqueles que tenham sido regularmente iniciados e tenham desenvolvido os poderes. Certamente, o verdadeiro yogi encerra todas essas práticas com desprezo e nunca as procura. Esse detalhe do mantra nós utilizamos dentro do yoga muito, né? Mas para suavização, harmonização de veículos e de verdade que se for permitido atingir tais portais e está o yogi condicionado ou não seria condicionado, não é uma condição, mas vamos dizer assim que está melhor visualizado por Ishvara Pranidhana, que assim seja concedido a esse yogi, será concedido, né? Eu acho que aqui quer nos mostrar que nós não devemos meter a mão em cumbuca, né? Não devemos forçar situações, não devemos estar buscando, né, meios, argumentos, desvios, maneiras de estarmos
consolidando ou conquistando determinados aspectos de uma busca sem uma necessidade, né? Nós temos que entender que tudo que é nosso será nos entregue no momento e na hora em que nós formos merecedores. Há um ditado que diz, né? Quando o discípulo está pronto é que o mestre aparece. Então, ou seja, nós temos os nossos mestres, nós temos, né, todo um anteparo à nossa disposição. Mas quando nós estivermos adequadamente prontos para receber, será nos vindo. Então não há necessidade de nós apelarmos para meios, mas a mantralização suaviza, nos equilibra, deixa-nos, né, condicionados, equiparados, alinhados a um determinado propósito. Mas, né, estar utilizando-se de meios para poder aqui buscar, subverter, né, abreviar o nosso caminho ou alinharmos com tudo isso, temos que ter bastante cuidado, né? Não colocar isto à frente do caminho do yoga como resultado final, para lá, como resultado de uma busca, né? Como resultado de uma conquista, como resultado de um ponto específico. Então, acho que nós devemos, né, ter uma expressão, uma forma de pensar mais evoluída com tudo isso. Nós devemos estar entendendo o que isso quer dizer, né? Muitos se devotam, né, à especificidade de buscar um caminho desta forma em natureza e podem gerar consequências adversas e funestas para próximas vidas, né? Como situações que poderão virar entroncamentos, até mesmo poderão se transformar em obstáculos. Então, que nós façamos o trabalho que tem de ser feito, né? Criamos um ambiente que deve ser criado, tá? A austeridade ou tapas é outro reconhecido meio para a aquisição dos siddhis. Os purushas contêm histórias e muitas histórias de pessoas que obtiveram todos os tipos de siddhis praticando austeridades de todo tipo, atraindo assim a ajuda das diversas deidades. É possível que tais histórias sejam ou não verídicas, mas que tapas leva ao desenvolvimento de certo tipo de poderes ocultos é um fato bem conhecido de todos os estudantes do yoga. O ponto importante a observar no caso é que os siddhis adquiridos por meio deste método, a menos que resultem de um desenvolvimento geral da consciência pela prática do yoga, não são de natureza restrita e não duram mais que aquela vida. Frequentemente, a pessoa moral e espiritualmente mais desenvolvida que adquire tais siddhis faz mau uso deles, perdendo assim não apenas o poder, mas acarretando para si muito sofrimento e um mau karma. Muitas vezes, né, vamos botar um exemplo, uma austeridade, né, um jejum de... Eu estou criando um exemplo aqui, estou tentando criar um exemplo hipotético, tá? Não é que seja bem assim, mas só para você ter uma ideia. Vamos dizer que eu faça longos jejuns de 20 e poucos dias, né? E com a prática nisso eu force um condicionamento, um exercício, uma prática, um ponto, uma situação em que adquira uma certa qualidade, né? Uma certa qualidade. Mas, a contrapartida, eu estou criando situações danosas para o futuro, né? Um corpo inadequado, um corpo subjugado, um corpo raquítico ou condicionado a tais situações, né? Então eu posso estar gerando agravantes, nada mais do que algo para esta vida, mas que poderá distorcer a outra vida. Então o caminho é espiritual, né? O caminho do yoga apresenta então a sua espiritualidade. O caminho do yoga ele tem que ser feito nos 3 pilares. Não pode se haver abreviações no meio do caminho, né? Todo o livro já nos apresenta isso, né? Que o caminho mais seguro é a jornada do yoga, né? Sem querer mirabolismos, absorver caminhos, contornar obstáculos. Muitas pessoas obtêm grande sucesso nisso, né? Muitas pessoas seduzem uma grande leva de pessoas. Muitas pessoas conseguem, né, subverter mentes, carregar pessoas, né? As pessoas levam toda a gama de pessoas para esse caminho, contaminam, destroem as vidas das pessoas e as pessoas se destroem e são muitas vezes iludidas por seguir esse caminho. Muitas vezes entram, né, em perdição para dar sequência e dar voz a esses caminhos e acabam, né, por abreviar, estragar e
fazia todo tipo de coisas adversas que pegam e criam todo tipo de complicação que não permitem, né, que elas façam uma determinada evolução ou que se bloqueiem, né, para umas próximas vidas futuras. Então nós vamos estar aqui vendo então o último ponto, tá? E aqui diz, ó, o último e mais importante meio de desenvolver siddhis é a prática de Samyama, o yoga, né? A maior parte da sessão de número 3 tratou de alguns siddhis que podem ser desenvolvidos desta maneira. A lista de siddhis ali mencionados não é exaustiva, mas os mais importantes foram apresentados. Eles devem ser considerados apenas representativos de uma classe que quase que inumerável, cujas referências são encontradas na literatura dos Yoga Sutras, nas literaturas de Yoga. Então o que aqui quer dizer? Que tem muitas coisas, né, que não coube aqui neste livro relacionado a siddhis, né? Mas foi abordado de forma mais ampla, né, uns pontos mais específicos, mas que podem se desdobrar em outras camadas ou podem trazer como caminhos outros pontos, né? Um fato precisa, entretanto, ser observado em relação a este assunto. Os siddhis desenvolvidos como resultado da prática de Samyama pertencem a uma categoria diferente e são muito superiores àqueles desenvolvidos por outros meios. São produto de um natural desenvolvimento da consciência em sua evolução rumo à perfeição. E assim, se transformam em posses permanentes da alma, embora seja necessário um pequeno esforço em cada nova encarnação para reavivá-los nos estágios iniciais de treinamento do yoga. Por serem baseados no conhecimento das leis superiores da natureza, que atuam em seus reinos mais sutis, eles podem ser exercitados com total confiança e eficácia, a exemplo de um experiente cientista, capaz de obter resultados extraordinários no campo da ciência e também da física. Muito bem, né? Então assim nós vamos fechando a sessão. Acho que interessante o destaque aqui, né? É destacar que tudo aquilo que nós consolidamos através de um esforço consciencial, sem os obstáculos, sem inventar, vamos usar essa palavra, mas que seja adquirido, consolidado, como nosso, né? Como meu, é para sempre, né? É conquistado. É a mesma coisa quando nós conquistamos em nós uma qualificação, consigamos tirar em nós uma imperfeição, é para essa impressão nós criamos em nós que nos trazem marcas permanentes. Aqui, como diz, né? Na próxima vida nós seremos, de certa forma, dirigidos, levados, empurrados a isso. E aí nós vamos avançando cada vez mais um pouquinho, tá? Acho que é muito importante esse ponto. Eu quero pedir até mesmo desculpa hoje por realizarmos desta forma, né? Ficou assim meio que parece jogado, ficou meio atropelado, ficou meio largado assim, né? Meio folgado. Mas eu quero dizer para vocês que foi a maneira que nós vimos para não ficar redundando por muitos encontros dentro dessas partes, para poder consolidar, né, esse trabalho com tempo hábil, né, para ser entregue a todos vós. Nós vemos que, né, vagarosamente assistindo, dando uma observação com bastante calma, é compreensível que está aqui. Até porque, de certa feita, né, também traz, de certa forma, aqui um resumo bem específico do que é necessário trazer como entendimento dentro deste sutra, tá? Então, o sutra de número 2, a gente vai falar sobre a transformação de uma espécie ou tipo em outra, fazem pelos excessos de tendências ou potencialidades naturais, tá? Aqui no resumo diz que é as leis da natureza que regem o fluxo dos fenômenos que constitui o mundo relativo. É necessária uma comparação entre essas duas leis, no caso que se deseja obter uma estimativa correta das funções e das limitações dos siddhis. O estudante não deve se precipitar e imaginar que o yoga é possível fazer o que bem entenda.
só porque ele é capaz de chegar a muitos resultados que parecem miraculosos à nossa visão limitada. O yogi também está sujeito às leis da natureza, enquanto sua consciência funciona nos reinos da natureza, ele está subordinado às leis que o regem. Ele tem que conquistar sua liberação no reino de Upactari, mas só o conseguirá obedecendo e utilizando as leis que nele atuam. Isso quer dizer o seguinte, né? A gente vai conseguir extrair o extrato daquilo que se tem extrato, né? Nós vamos chegar às máximas potencialidades, mas dentro do que Upactari nos oferece. A gente não vai conseguir contornar e reagir, subverter, né? Não é isso não. Mas enfim, nós vamos ter tempo para ver tudo isso. Nós estamos encerrando aqui. Quero agradecer a todos que me acompanharam, né, nesse encontro. É o nosso primeiro vídeo da sessão de número 4. Nós vamos ter ainda mais 33 encontros pela frente, né? Nós vamos ter aí uma jornada para consolidar todo esse trabalho. Quero agradecer a todos, então, que estiveram nos acompanhando. Foi um prazer imenso estar junto com cada um de vocês. Muito obrigado mesmo e namastê. Om Bhurvusvaha Tatsavitur Verityan Bharigo Dissai Dhimahi Dhyonar Prachodayat. Om Bhurvusvaha Tatsavitur Verityan Bharigo Dissai Dhimahi Dhyonar Prachodayat.